Olá pessoal, eu queria comentar alguma coisa a respeito do processo decisório do STF que não é coerente. Não dá para você saber como isso acontece. De uma certa maneira não é inteligente desta maneira. E eu vou colocar aqui meu ponto de vista. O STF vai decidir uma posição a respeito da condenação na segunda instância. Ou seja, se o réu, após ser condenado na segunda instância, poderá ser preso ou não. Muito bem, então o STF tem que ter uma posição sobre isso, porque ele é o guardião da Constituição. Ele vai dizer como é que deve ser isso. Muito bem, como é que ele pode dizer? Ele tem 11 ministros, então tem que fazer uma votação. A maioria ganha, seja de 6 a 5, seja de 10 a 1. Ganhou, o STF tem uma posição. O réu condenado na segunda instância poderá ser preso. Esta é a posição que tem que ser defendida. Por isso que eu fiz um artigo antes dizendo que essa decisão a respeito do habeas corpus do Lula deveria ser de 11 a 0, porque é a posição do STF. O Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal 4, ele decidiu em função do que o STF, da posição do STF vigente. O STJ negou o habeas corpus do Lula por 5 a 0. Em função de quê? Em função da posição do STF vigente. Também não tem o que correr. Esta é a posição do STF vigente. Muito bem. Se eu quero mudar a posição, por algum motivo, essa nova posição do STF, não deveria ser através de um habeas corpus como esse do Lula. Porque a posição do STF é aquela. E os tribunais prenderam o Lula em função desta permissão do STF. Então, obviamente, só pode ser diferente se mudar novamente. E como é que muda novamente? Muito bem, agora vamos reunir novamente e discutir a posição do STF. Qual será a posição do STF de agora por diante? Se teremos condições de mudar ou não. Mas vigente? Não, vigente é a posição do STF. Prisão o réu poderá ser preso após a condenação da segunda instância. Não dá para entender outra maneira. Muito bem, ação de constitucionalidade. Muito bem, entra com a ação de constitucionalidade e se discute. Para depois, com a nova posição, o réu saberá se poderá entrar ou não no Supremo Tribunal Federal. Que geralmente é a função do habeas corpus. Evitar uma prisão devido ao excesso de poder, abuso de poder ou ilegalidades. Não tinha nenhuma ilegalidade na prisão do Lula. O Sérgio Moro condenou na primeira instância e o STF 4 condenou na segunda instância. Se condenou na segunda instância, significa que o Lula poderá ser preso. E não tem por que recorrer, porque eles foram baseados no que disse o STF. O STF não pode ser contra ele mesmo. Isso é uma incoerência. Isso não é inteligente. Tá certo? Para mudar essa posição tem que estudar a ação de constitucionalidade. E não pode ficar toda hora mudando de posição. Da maneira que o STF age, toda hora vai mudar de posição. Daqui a pouco, que foi o caso do ilustre Gilmar Mendes, e mudei de posição. Não penso mais assim. Não é isso. Tem que ter uma coerência da Rosa Weber. Rosa Weber, ela age exatamente de acordo com como deve ser o processo decisório do STF. O que ela fez? Quando decidiu essa questão da prisão após a condenação na segunda instância, ela foi contra. E ela sendo contra, ela perdeu. A posição do STF foi contrária ao que ela pensava. E aí? Aí
que no julgamento de processo de habeas corpus seguintes, ela foi contra os habeas corpus. Ela não concedia habeas corpus para alguém que foi preso e condenado na segunda instância. Por quê? Porque era a posição vigente do STF. É lógico isso. Mude a posição e diga qual é a posição do STF. Os 11 ministros têm que fazer exatamente o que foi decidido. Para mudar aquilo, eles têm que estudar antes a possibilidade de mudança e mudar. Não com um caso específico. Não com o caso de fulano. Tá certo? É essa a posição que eu tenho e eu acho que isso é inteligente. A posição do STF é incoerente. Se o colegiado decide, se for 6-5 ou 10-1, a posição do colegiado vai ser aquela. De quem? Da maioria. E os ministros que perderam têm que seguir a maioria. Essa é a lógica da coisa. Essa é a lógica real de processos decisórios. Muito bem. Então, com isso, a posição do STF muda constantemente, dependendo do réu. E isso gera, evidentemente, uma insegurança jurídica muito grande. E você não sabe qual é a posição, perde tempo com isso. Perde muito tempo com isso, porque mesmo a posição do STF seja a favor da condenação após a segunda instância, o preso na segunda instância fica pedindo habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal julgar. Ele não tem o que julgar, ele já julgou. A posição dele é contra e acabou. Tá certo? Tá lógico o que eu estou falando? Eu acho que está. Então, quando você olha e percebe, o STF está considerando nomes e não fatos nas suas decisões. Foi o caso com a Aécio, foi o caso com o Renan, e agora foi o caso do Lula. Quase, se não fosse a Rosa Weber, ele ia decidir contrariamente. As indecisões do ministro, com jurisprudência formada e reformada, segundo o vento partidário da biruta. É verdade. É absurdo. A posição do STF vai ficar em função das indecisões dos ministros. Ora, define a minoria define uma posição, tem que ficar até uma mudança, não um novo caso, um caso específico em função daquilo, já que a posição é aquela do STF. Se quer mudar a posição do STF, é por outra via, não pelo caso específico do condenado. Ou posição do aborto, o STF pode dizer assim, nós somos contra o aborto. A posição foi de 6-5 contra o aborto. Toda vez que houver problema com o aborto, já sabe qual é a posição do STF, não tem que entrar, não tem que entrar com habeas corpus, por isso que já sabe qual é a posição. Para mudar isso, o STF tem que juntar novamente e reestudar a posição e definir novamente qual é a posição do STF em relação ao aborto. É isso que deve ser. Muito bem. Isso é a matriz de segurança jurídica galopante hoje no Brasil, é o STF. É uma insegurança total. Botaram todos os bandidos juntos agora nessa posição do Lula, todos os bandidos juntos, todo mundo torcendo para que Lula não fosse preso, porque todos os bandidos condenados ou próximos a serem condenados na segunda instância, que não são poucos, estão apavorados. E por isso eles estão apoiando a não prisão do Lula, o que é um absurdo, porque essa é a posição do STF. Enquanto ela for vigente, tem que tomar essa decisão. A confiança no STF será implodida de vez se pautar a possibilidade de prisão do réu após a condenação na segunda instância agora. Inclusive, uma das pessoas que são mais criticadas, o ministro Toffoli, inclusive porque ele perdeu 2 concursos, ele foi reprovado em 2 concursos, e eu reprovei agora nesse julgamento do habeas corpus de Lula, na questão do português. O Toffoli repetiu, não uma, nem 2, nem 3, mais de 5 ou 6 vezes, que os 22 departamentos de justiças, os 5 departamentos de justiças, isso não é português, meu amigo, isso é português errado, tá certo? São 22 departamentos de justiça. Então eu compreendi porque que ele foi reprovado. Ele foi reprovado em português. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu li em algum lugar que o Toffoli
vai ser o próximo presidente do STF, o que eu acho um negócio meio assustador, mas ele disse uma coisa interessante, ele disse o seguinte, que ele não pautará novamente a possibilidade do réu, a AC de constitucionalidade, ou seja, a ação de constitucionalidade contra a posição do STF hoje, ou seja, da condenação na segunda instância, levar o preso, que poderá levar o preso à cadeia. Se isso realmente acontecer, tá certo. Vai ficar 2 anos com o Toffoli, não vai ser discutido esse assunto, e aí lá no futuro, talvez, se houver condição, vai se julgar. Agora, para que mudar uma coisa que deu certo? A mudança foi brutal quando foi aprovada essa posição do STF. Houve delações premiadas à vontade, tá certo? Muitas prisões que não aconteceriam se não houvesse essa possibilidade de condenação na segunda instância, e voltar a um passado que nós sabemos que quem é rico, quem tem dinheiro, quem roubou muito, como o Lula, por exemplo, que roubou muito, tem muito dinheiro, pode contratar advogado pro resto da vida aí e não ser preso se ele não for condenado nessa segunda instância. Tá certo? Se esperar o trânsito em julgado, o Lula tem dinheiro suficiente para levar a vida toda sem ir para a prisão. Ok, meus amigos, eu espero que o STF mude esse processo decisório. E é simples. O processo decisório vai ser da seguinte maneira. Vamos pensar sobre um assunto. Aborto. Somos a favor do aborto ou contra? Seremos contra o aborto. Muito bem, vamos votar. Votamos. Ganhou a maioria. 6-5. A maioria é contra o aborto. Pronto, essa é a posição do STF. Não é o caso do aborto de uma filha de um presidente de um banco que vai fazer um habeas corpus para favorecê-la. O que pode mudar é novamente se estudar a questão do aborto em função de algumas mudanças que ocorreram. Isso aí, claro que é possível, isso está sempre mudando, está sempre ocorrendo. Mas não em função de fulano, tá certo? Ok? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, hein?